Fala pessoal, olha quem está aqui de volta no seu canal Dicas da Língua Portuguesa. Sou eu mesmo, professor Sebastião Dias, e hoje eu venho com uma dica palada e arretada. Hoje vamos falar sobre os 4 tipos de porquês. Será se você sabe utilizar os porquês? Se não sabe, vamos agora acompanhar esse vídeo com o professor Sebastião Dias no nosso canal Dicas da Língua Portuguesa. Roda a vinheta. Hoje vamos falar sobre os 4 tipos de porquês. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você venha aqui no canal, se inscreva, certo? Se inscreve aí, professor Sebastião Dias, dá aquela cutucadinha no sininho para receber as notificações e dá também aquele like, tá certo? Então não se esquece de se inscrever e compartilha também esse vídeo. Avisa o pessoal que o professor Sebastião Dias está com o canal de Dicas da Língua Portuguesa, tá bem? Mas vamos deixar de leriada e de enrolada e vamos ao que interessa. Vamos aprender a utilizar os porquês. Quero deixar bem claro que eu vou hoje dar aquelas dicas, não vou me alongar muito nessa dica da língua portuguesa, na questão dos porquês, para que você não se confunda. Eu quero falar de uma forma bem simples, mas na frente depois eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre os porquês de uma forma mais aprofundada. Mas nesse momento eu quero que você pelo menos aprenda a colocá-lo no lugar certo e não utilizar ele mais errado. Começa logo pela questão dos 4 tipos. Eu duvido que você utilize os 4 tipos de porquês. Isso não existe. Na maioria dos casos as pessoas usam mais 2. O porquê separado e sem acento e o porquê junto e sem acento. O com acento dificilmente as pessoas utilizam. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas estão erradas, porque tem que utilizar. Se existe, tem que ter uma utilidade, tem que usar esse porquê. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Tá certo? Então, eu quero que você preste bem muita atenção para que a gente aprenda como usar o porquê de uma forma correta. Então, a dica é simples, eu vou fazer de uma forma bem resumida para que você não se confunda e, como eu já tinha dito anteriormente, mais na frente eu farei outro vídeo sobre os porquês de uma forma mais detalhada. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira dica, o uso do porquê separado e sem acento. Separado e sem acento, ele é usado sempre que você for fazer uma pergunta, tá certo? Então, para uma pergunta, o porquê ele é separado e sem acento. Sempre no início de uma pergunta, quando você for fazer uma pergunta que esse porquê vier no início, o porquê é separado e sem acento. Por exemplo, por que não houve aula? Certo? Então veja que esse porquê está no início. Então o porquê ele é separado e sem acento. Esse porquê separado e sem acento, ele também é utilizado no meio de uma frase, certo? Para você poder utilizar no meio de uma frase, a dica que eu dou é que você o troque pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Veja que vai dar certo, dando certo, o porquê ele vai ser separado e sem acento. Por exemplo, não sei por que você faltou. Então veja, eu vou tirar esse porquê e vou colocar por qual motivo. Veja que vai dar certo. Ó. Não sei por que você faltou. Não sei por qual motivo você faltou. Então veja que eu tenho aí esse porquê separado. O porquê separado e sem acento é sempre para uma dúvida. Você quer fazer um questionamento, uma dúvida, uma incerteza, uma pergunta, o porquê é separado e sem acento. Certo? Então a dica do porquê separado e sem acento é essa. Início de pergunta e no meio de frase quando você pode substituir pela expressão por qual motivo ou por qual razão, tá ok? Agora vamos ao segundo porquê. O segundo porquê é o porquê junto e sem acento. Porquê junto e sem acento é para você fazer afirmativas, ou seja, para você dar uma resposta. Sempre que você quer explicar algo, que você quer responder algo, o porquê ele é junto e sem acento. Veja, eu perguntei, por que não houve aula? Aí agora eu vou responder com porquê junto. Porque era feriado. Não houve aula porque era feriado. Veja que eu estou explicando, certo? Então, o porquê junto e sem acento é para uma explicação, para uma resposta, tá ok? Vamos ao terceiro. O porquê separado e com acento.
porquê separado e com acento, ele é utilizado sempre no final de frases. Isso mesmo, você sempre vai utilizá-lo no final de uma frase. Por exemplo, não houve aula por quê? Então, esse porquê está no final. Então, ele vai ter que ser separado e com acento. Sempre o porquê separado, ele vai ser utilizado para questionamentos, para incertezas, para dúvidas, tá ok? Então, o com chapeuzinho, com acento circunflexo, ele vai ser utilizado no final. Não houve aula por quê? Você está assistindo esse vídeo por quê? Certo? Então, veja que ele está no final. E por último, o quarto porquê. Lá nos livros você vai encontrar que o porquê junto e com acento, ele tem a função de um substantivo. Mas espera aí, como é que eu vou saber essa questão da função de um substantivo? A dica que eu dou para você é bem simples, tá ok? Esse porquê junto e com acento, ele vai ter o significado de motivo, de causa, de razão, mas a dica que eu dou é que você observe que antes desse porquê vai vir uma preposição, um artigo, por exemplo, vai vir o o, vai vir um, vai vir um dó. Então veja um exemplo, se ela fez isso, teve um porquê. Veja que antes desse porquê junto e com acento tem um artigo um. Não sei o porquê da sua raiva. Então veja que antes do porquê tem um artigo, o ó, certo? Gosto do seu porquê. Então veja que sempre antes dele vai vir alguma coisa, alguma palavrinha que vai qualificar esse porquê, vai transformar ele em um substantivo. Então geralmente vai ser uma preposição, vai ser um artigo, o ó, por exemplo, o um, como eu já disse, geralmente aparecem esses, viu? Por exemplo, ó, estamos estudando o uso dos porquês. Então veja que esse porquê ele vai ser junto e com acento, certo? Então a dica é simples, é essa para que você aprenda. Vamos só recapitular aqui. Porquê separado e sem acento é utilizado em início de perguntas ou então no meio de frases, quando você pode substituí-lo pela expressão por qual motivo ou por qual razão. O porquê, junto e sem acento, ele é utilizado sempre que você for dar uma resposta, tá ok? O porquê separado e com acento, ele é utilizado sempre no final de frases, certo? E outra dica, sempre após esse porquê separado e com acento tem que ter uma pontuação. Não pode ter uma palavra após esse porquê separado e com acento. Sempre vai ser uma pontuação. Um ponto final, ou interrogação, exclamação, tá ok? E por último, o porquê junto e com acento, que vai ser utilizado com uma preposição ou um artigo antes dele, tá certo? Então essa foi a nossa dica de hoje de uma forma bem simples. Espero que lhe ajude nessas dicas. E se você gostou, curte aí, comenta e vamos se inscrever no canal do Professor Sebastião Dias, certo? Agora vamos perguntar ao nosso ilustre emissor se ele entendeu o uso dos porquês, tá ok? Vamos lá, emissor, entendeu o uso dos porquês? Responda aí pro pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Ah! Agora você azar os porquês.